Real. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Joelson, e a você que nos acompanha. Fala-se em alguma outra coisa na política que não seja a condenação do ex-presidente Lula? Não, esse é o assunto. O assunto é esse. Para todos os níveis de atuação política. Oposicionistas, correligionários, simpatizantes, antipatizantes, todos falam desse assunto. Quem tem mandato, quem não tem mandato, liderança comunitária, sindical, enfim, é o assunto. Quem acompanha, como você disse, superficialmente a política, mas é o assunto do dia. O assunto do dia é este. E você esteve na Assembleia Legislativa e ouviu lá alguns dos parlamentares. O deputado Evaldo Gomes, inclusive, se posicionou, Elivaldo. Exatamente, é de um partido aliado ao governo do Estado e não é que tenha estranhado, mas discorda ou contesta a decisão que condenou o ex-presidente Lula. Vamos ouvi-lo, Elivaldo Barbosa. O presidente Lula, no meu ponto de vista, foi condenado de forma injusta, porque não existe elementos, não existe provas suficientes, provas concretas, que façam com que, com todo o respeito que eu tenho ao Sérgio Moro, a condená-lo a 9 anos de reclusão em um presídio. Eu acredito que é um fato negativo para o país. Veja que é uma manchete que não se apenas se dá a nível de Brasil, mas em todo o mundo, especialmente nos principais países do mundo. Eu acho que o Brasil, que passa num momento de crise econômica, numa crise de desempregos, que tem atingido aí as camadas menos favorecidas, algo negativo como esse, pelo motivo do mesmo ser ex-presidente da República, é um fato que não fortalece nada o país. O doutor Pessoa, do PSD, também foi ouvido por você, Elivaldo. Segundo o parlamentar do PSD, quem erra tem que pagar. Vamos ouvi-lo. Na minha análise concreta, se dever tem que pagar. Se dever tem que pagar. O Brasil só mudará de rumo do que está aí se nós, representantes do Poder Legislativo, do Poder Executivo e um viés do Poder Judiciário, mudar de comportamento no sentido de que o Brasil é dos brasileiros, não é de meia dúzia. Portanto, quero reafirmar, se o presidente Lula, com esses que estão investigando, se de fato, de direito, ele tiver culpa, tem que pagar. Tem que pagar o Zé, o Chico, o Manel, mas tem que pagar também esses engravatados, esses poderosos. Daí o doutor Pessoa fazendo esse discurso de que todos precisam pagar. Elivaldo Barbosa, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, hoje falou a respeito da suspensão da taxa do lixo. E como não poderia ser diferente, também falou desse cenário, Elivaldo. Informou durante visita que fez ao Disseu Arco Verde 1, acompanhando lá iniciativas da Prefeitura, Joelson, na área de mobilidade urbana, ele condena o que acha de politização de uma decisão judicial. Vamos então acompanhar a cobertura de Elivaldo Barbosa a esta visita e as declarações do prefeito de Teresina. A Prefeitura começa a mudar o trânsito no Disseu Arco Verde. Na avenida principal, a prioridade será o transporte coletivo. E nesta quinta-feira, o prefeito Firmino Filho e o superintendente da SDU Sudeste, Evandro Ide, visitaram ruas que estão sendo asfaltadas no bairro. O prefeito confirmou as mudanças. Nós temos um corredor de tráfego que está sendo construído aqui na Avenida Central. Com a inauguração da ponte Anselmo Dias, a Avenida Central passou a ser um importante corredor de transporte coletivo. Exatamente por isso que os retornos foram fechados e que o estacionamento na avenida principal foi proibido. O prefeito também anunciou novidade na Guarda Municipal. Mais 10 agentes já foram convocados. Basicamente, nós temos essa determinação de, à medida que o tempo passe, que nós temos a disponibilidade financeira, que nós venhamos a chamar todos aqueles que foram aprovados no concurso. Então, esse é o nosso compromisso não apenas público, mas já afirmado com todos aqueles que passaram, né? Nós já chamamos os 100 primeiros e a cada mês nós vamos chamar 10 até que nós possamos completar, né, todos os chamados. O prefeito também comentou decisão em primeira instância que condenou o ex-presidente Lula. Para Firmino Filho,
decisão jurídica deve ser desvinculada de desdobramentos políticos. Então é necessário que a gente possa deixar que o judiciário cumpra o seu papel e as pessoas que porventura se sintam prejudicadas possam recorrer às instâncias cabíveis, né? Eu acredito que é assim que a democracia funciona e é assim que nós temos que aprender a conviver com ela, né? Nós temos que despolitizar o judiciário da mesma forma que nós temos que despolicializar a política. São dois passos importantes para que a nossa democracia continue se consolidando. Nivaldo Barbosa evitou ataques, o prefeito Firmino Filho, né? Que, aliás, é o que ele tem feito, né? Ele tem mantido uma conduta eu não diria imparcialidade, mas de uma conduta muito prudência, institucional, digamos assim, de prudência. Ele acha que o cargo que exerce não convém entrar em confrontos diretos em questão política. Não sei aqui mesmo no âmbito local, na relação com base aliada, adversários no âmbito local. Mas nessa parte mais geral, nem no PSDB ele não entra naquela linha de choque entre as tendências que existem hoje no PSDB. Agora, vai ser difícil fazer essa separação que o prefeito está sugerindo e defendendo, né? É difícil. É difícil. Às vezes é preciso ter uma posição mais... É meio utópica é meio utópico esse desejo do prefeito Firmino Filho de separar o jurídico do político. Por enquanto, está indo nessa coisa, mas é difícil, é utópico de fato essa separação. O governador Wellington Dias também se posicionou depois desta condenação do presidente Lula a 9 anos e 3 e 6 meses de prisão. Condenação em primeira instância. Vamos ver o que disse o governador. De tudo que eu li no processo, o próprio juiz deixa claro da sua inocência. Não há nenhuma prova que um apartamento é dele. Como alguém pode ser condenado por ter recebido um apartamento que está em nome de uma pessoa jurídica? Como é que alguém pode ser condenado só pelo fato de ser o presidente da República? Não, ele sabia de tudo, tudo o que aconteceu no governo federal, a responsabilidade é do presidente. Bom, isso não é verdade. Imagine se, como governador, eu sou obrigado a responder pelos atos dos outros. A própria legislação, ela já estabelece a divisão de responsabilidade para cada agente público. Haverá o cumprimento da Constituição e da lei, haverá a anulação dessa decisão em instância superior. Nós já tivemos pelo menos 5 casos em que a decisão do Sérgio Moro foi anulada por falta de prova, e acho que vai acontecer também com essa decisão em relação ao presidente Lula.